Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo que é sobre uma área de conhecimento da filosofia que é conhecido como teoria do conhecimento, ou epistemologia, ou crítica do conhecimento, certo? Então, assim, é uma investigação sobre o conhecer, sobre a aprendizagem humana. Bem, teoria do conhecimento, ou também conhecida como gnosiologia, é o campo de estudos filosóficos que se dedica à questão do conhecer, à questão do conhecimento. Então, assim, ela é conhecida como epistemologia, como a crítica do conhecimento também. Então, assim, quando eu me refiro ao que é o conhecimento, nós devemos também se perguntar o que a palavra conhecimento tem em diferentes conhecimentos. Então, quando eu me refiro à existência do conhecimento, são necessários 3 fatores fundamentais. Primeiro, nós devemos compreender que para se conhecer, deve-se ter consciência ou a existência de um sujeito que seja o conhecedor. O objeto a ser conhecido e a relação que se tenha entre esse sujeito e o objeto. Então, o conhecimento, ele só é considerado possível quando o sujeito é capaz de representar mentalmente o objeto. E aí nós temos como fonte de estudo filosófico 3 disciplinas distintas, que é a própria teoria do conhecimento, a epistemologia e a metodologia científica. Quando eu me refiro à teoria do conhecimento, eu vou me referir àquele campo que se dedica totalmente ao estudo do conhecimento geral e da natureza. Quando eu me refiro à epistemologia, eu vou falar pelaquela que é responsável pelo estudo do conhecimento da ciência e da natureza, certo? Ao conhecimento científico. E quando eu me refiro à metodologia científica, eu vou entender os processos lógicos, né? Aquele passo a passo de observar as hipóteses, a experimentação, a conclusão do conhecimento científico. E tratando-se sobre o conhecimento, nós temos 2 correntes filosóficas da Idade Moderna que elas vão tratar sobre esse processo do conhecimento, que é justamente a corrente racionalista e a corrente empirista. Então, assim, basicamente, elas são correntes surgidas na filosofia moderna, certo? Na história da filosofia moderna. E aí, ela tem 2 distinções entre elas. O racionalismo, ele tem ênfase na razão, certo? Na questão do conhecimento, no processo de conhecer, seria justamente aquela que tem ênfase nas ciências exatas, certo? Que seria aquela que trabalha a mentalidade, a racionalidade. No caso dos empiristas, eles têm, através da experiência sensível, né, através dos sentidos, esse processo de conhecer. Então, assim, na questão de ciência, seria justamente as ciências naturais. E aí nós temos destaques para os filósofos do período, certo? Da Idade Moderna, que seriam esses. Na corrente racionalista, nós temos o pai da filosofia moderna, né? O pai do racionalismo, digamos, que é o filósofo René Descartes, né? Com aquela expressão, com aquele processo de dúvida metódica, né, as meditações que levou até ele chegar ao conhecimento do penso, logo existo. Temos Blaise Pascal, Spinoza e Leibniz também. Na corrente empirista nós temos Francis Bacon, Hobbes, Hume e John Locke. Então, assim, eu vou falar aqui para vocês a distinção entre as 2 correntes e aí colocar ênfase em 2 pensadores de cada uma, certo? No caso, que você já conhece, que é um racionalista, que é o René Descartes, e no caso do empirista, que é o John Locke. Tratando-se do papel do conhecimento, a corrente racionalista ela vai colocar ênfase na razão. E aí nós temos o pensador René Descartes como exemplo dessa corrente, como pai da filosofia moderna, que ele encontrou, através, né, da dúvida metódica, um método seguro, porque ele era um matemático, né? A principal base do conhecimento dele foi a inteligência, e ele começou a duvidar de tudo, né? A questão dos sentidos, a questão do que ele vivenciava, né? Através de questões ligadas a divindades, né? E até da própria existência dele. Então, assim, como vocês sabem, a dúvida metódica, ela passou por processos
ela duvidou dos sentidos, das afirmações do senso comum em relação às ideias de Deus, da realidade do próprio corpo. Então, ele só interrompeu a cadeia de dúvidas diante do seu próprio ser, né? Quando ele descobre o eu, o puro pensamento, né? O res conjunctus, que significa o ser pensante. E daí veio a expressão penso, logo existo, que seria justamente existo enquanto penso. E partindo disso, o René Descartes ele examinou que o espírito ele poderia ter outras ideias claras e distintas. E aí, da corrente racionalista, se levou justamente ao inatismo, que era justamente aquelas ideias que nasciam com o ser humano, as ideias que nasciam com ele. Tinha também as ideias adventistas, que eram aquelas que vinham de fora dos sentidos, e as factícias, que eram aquelas que eram inventadas. Então, o René Descartes ele é conhecido justamente por esse processo, né, de penso, logo existo, justamente colocando ênfase na razão humana. Por outro lado, na questão do papel de conhecer, na questão do conhecimento, nós temos também a corrente, né, filosófica, que é o empirismo, que se embasa nas experiências humanas como únicas responsáveis pela formação das ideias. E aí eu vou falar para vocês aqui sobre o John Locke, que é um pensador empirista, que ele combateu a doutrina cartesiana sobre as ideias inatas, aquelas ideias que nascem conosco, né? A questão é que o René Descartes ele coloca como a inteligência, né? A questão do pensamento como algo que está dentro da nossa mente mesmo. Que quando ao nascermos, o René ele dizia que a gente já nascia com ideias, né? Por ele ser matemático, ele colocou essa questão da inteligência como algo mais importante. Já no caso do John Locke, ele defendia que a nossa mente não tinha nada escrito ao nascer. Era uma tábula rasa, era uma folha em branco. Quando ele fala que a nossa mente é uma tábula rasa ou uma folha em branco, ele diz que quando nós nascemos, nada foi escrito, nada foi gravado. Então, a gente nasce sem nada preenchido na mente. Essas ideias, elas vão sendo adquiridas ao longo da nossa experiência sensível, ao longo do que os sentidos, eles vão nos proporcionando. Então, o conhecimento para John Locke seria constituído por dois tipos de ideias, que são as ideias de sensação e as ideias de reflexão. E aí, essas ideias de sensação seriam as primeiras ideias, aquelas que chegam à mente justamente através dos sentidos. Basicamente seria o que essas sensações? Seria a sensação, por exemplo, quando você abre os olhos, a primeira vez que você tem contato com o mundo, você vai ter a sensação de ver uma cor, de experimentar um alimento. Então, assim, quando a criança nasce, ela vai ter a sensação da cor branca, a sensação da cor amarela, ela vai experimentar algo, né, ou seja, o leite da mãe, e depois vai experimentar outras coisas, né, vai comer frutas, e aí ela vai ter a sensação em relação ao doce, ao amargo, e assim vai. A reflexão, ela já seria justamente aquelas que resultam da combinação e associação das ideias por um processo de refletir. Então, assim, quando você sente algo em relação à cor, aos alimentos, você consequentemente reflete. Você percebe, você duvida. Deixa eu só exemplificar para vocês. Quando você experimenta algo pela primeira vez que você experimentou açaí, né? A sensação do açaí, o gosto do açaí, levou vocês a perceberem algo, a vocês pensar em algo. Se gostou ou não gostou desse sabor, certo?